Irmãos, vamos orar uma vez mais, pedindo a graça do Senhor sobre esse tempo que estaremos diante da Sua palavra. Amém, Senhor, damos graças a Ti, Senhor, pelo privilégio que nós temos de adorar o Cordeiro Santo de Deus, de nos reunirmos aqui unicamente em nome dEle. Obrigado por podermos ouvir a Sua voz. Amém. Obrigado porque nesses últimos dias o Senhor tem nos falado pelo Seu Filho. Amém. Abre nossos ouvidos uma vez mais, dilata o nosso coração, para que possamos ouvir, Senhor, como aqueles que aprendem, que a Sua palavra seja guardada em nossos corações e provoque em nós aquilo que o Senhor determinou ao enviá-la a nós, Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Na última vez que eu compartilhei a palavra, eu falei sobre as solenidades como uma introdução, a respeito das 7 solenidades, que é a Páscoa, os pães ázimos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. Então, nós consideramos sobre as solenidades mais no aspecto da convocação que era feita aos filhos de Deus. Vimos que as solenidades, elas não eram facultadas ao povo de Deus, mas o povo de Deus devia obedecer essa convocação, essa santa convocação de Deus, e atender ao chamado de Deus, para que estivessem reunidos, celebrando estas festas, que obviamente todas elas apontavam para Cristo. Então Cristo é o cumprimento de todas essas figuras, de todas essas festas. Fez a imagem, Hoje nós vamos começar com a Páscoa. É a solenidade mais importante, porque dela dependem as outras. Nós vamos fazer as aplicações, mostrando que a Páscoa aponta para Cristo, para o seu sacrifício na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Amém. Então vamos ler esse versículo, Levítico capítulo 23. Versículo 5. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Então, nós vemos aqui que a Páscoa era a primeira solenidade do ano, que era celebrada no meio do primeiro mês. E uma particularidade desta solenidade da Páscoa é que a Páscoa ela foi a única destas 7 solenidades que foi celebrada no Egito. Amém, irmãos? Amém. Ela foi celebrada no Egito. Quando ela foi instituída, o povo ainda estava cativo no Egito. E ela é aquela celebração que marca a saída do povo do Egito. Então, uma outra característica que também tem muito significado é que a Páscoa ela foi instituída e celebrada na primavera. Então, ela era uma festa da primavera. E faz muito sentido naqueles países onde há incidência de neve, onde o inverno é muito rigoroso. Nós aqui no Brasil não temos essa distinção tão clara das estações, especialmente quem mora na região norte e nordeste. Na região norte só tem duas estações, chuva e seca. E é calor nas duas. Mas nos países onde há neve, onde o inverno é rigoroso,
A primavera significa o tempo do renascimento, né? É o tempo onde aqueles animais que ficaram hibernando no inverno, eles voltam à vida, vamos dizer assim, saem das suas cavernas, das suas tocas. É o tempo onde aquelas flores que foram cobertas pela neve, agora elas ressurgem. As árvores que estavam sem folhas, agora há o renovo das suas folhagens, dos seus frutos. Então, é o tempo do renascimento. Isso também tem muito sentido, faz muito sentido, aplicando aqui a Páscoa. A Páscoa era celebrada no mês onde começava a primavera, ali na região do Oriente Médio. Então, para o povo de Israel, era o 7º mês. Mas o Senhor mudou o calendário do povo. Lembra que nós vimos, quando estudamos as solenidades, que é Deus quem determina o calendário? Amém. Né? E nós vemos aqui que na Páscoa, nós vemos esta ação, perdão, irmãos, nós vemos esta ação de Deus mudando o calendário. Aqui em Levítico 23, nós vemos apenas um versículo dedicado à Páscoa. Isso não significa que ela é a festa de menor importância, pelo contrário, ela é a festa mais importante, né? Apesar de aqui em Levíticos apenas um versículo, o versículo 5 do capítulo 23, é feita menção à Páscoa. Então nós vamos recorrer a Êxodo capítulo 12. Onde nós vemos aqui a instituição da Páscoa, quando o povo ainda era cativo na terra do Egito. Veja aí, Êxodo capítulo 12, versículos 1 a 2. Irmãos, aqui, ao considerar essas festas, né, nós estamos procurando Cristo. Amém? Amém. Nós vamos ver que essas festas todas apontavam para Cristo. Né? Então nós não desprezamos os escritos do Velho Testamento. Aqui nós vemos, como já foi ilustrado outras vezes, a flor em botão. E depois nós vemos a flor desabrochada no Novo Testamento, com a manifestação de Jesus, com toda a sua beleza, mas a sua beleza já estava ali oculta, em forma de botão, no Velho Testamento. Então veja aí em Êxodo capítulo 12, versículos 1 e 2. Falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será por princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Então, aqui, o Senhor mudou o calendário. Eles estavam no 7º mês, mas o Senhor mudou. Aqui ele diz assim: vos será por princípio. Essa palavra princípio também pode ser traduzida por cabeça, ou por topo, ou por principal. Então o Senhor está dizendo que agora, a partir dessa instituição da Páscoa, o tempo deles era contado de maneira diferente. O que era o 7º mês passou a ser o primeiro, o principal mês da vida de Israel. Amém? Amém. Esse passou a ser o primeiro dos meses do ano. Essa celebração, essa solenidade, acho que todos nós sabemos disso, ela significa ou representa para Israel a libertação do Egito. Êxodo capítulo 12, versículo 17. Aqui essa festa associada, né, à festa dos pães asmos. Aqui nós lemos assim:
Guardai, pois, a festa dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirarei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis a este dia nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. Então, o dia que o Senhor os tirou da terra do Egito, preservando a vida dos primogênitos através do sangue do Cordeiro Pascal aplicado na verga das portas. Então, não há dúvida alguma, irmãos, de que a Páscoa representa a morte do Senhor Jesus no Calvário. E o Senhor escolheu de maneira muito precisa que Jesus Cristo fosse morto no dia em que se celebrava a Páscoa, para que fosse cumprida a palavra de Deus. Amém? Nós sabemos pela história, inclusive aquele historiador judeu, dos dias de Jesus, Flávio Josefo, ele disse que durante a celebração da Páscoa, cerca de 3 milhões de pessoas subiam a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Então era, vamos dizer assim, todo o auditório estava repleto para contemplar o maior espetáculo do universo, que era a cruz, a horrenda cruz, onde foi pendurado o nosso Senhor, onde foi morto o nosso Senhor. Então, sem dúvida alguma, a Páscoa representa a morte de Cristo na cruz do Calvário. Nós lemos, na última vez que eu ministrei a ceia, 1 Coríntios 5:7, onde está escrito que Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. É interessante que no Novo Testamento, esta palavra sacrificado é a única vez que aparece essa palavra aplicada à morte do Senhor Jesus. Então, para nos deixar muito bem claro isso, que a morte de Jesus no Calvário é o cumprimento da Páscoa. Amém? Então nós vamos aqui em Êxodo 12, porque não há como nós vermos todos os detalhes lá em Levítico, porque só faz a menção lá. Sobre a prioridade da Páscoa sobre as demais celebrações, nós temos que considerar que todas as outras solenidades dependem da Páscoa, porque todas as outras solenidades dizem respeito ao povo que foi remido. Amém? Um povo que foi preservado da morte, um povo que foi salvo da morte, foi salvo do mundo. Então todas as outras solenidades dependem do cumprimento da Páscoa. Amém, irmãos? Amém. Então, sem a Páscoa não haveria redenção. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vemos claramente isso cumprido, porque sem a morte de Cristo, nós permaneceríamos nos nossos pecados. Amém? Então toda a nossa vida, toda a nossa caminhada com Deus depende do cumprimento dessa solenidade nas nossas vidas. Então o Senhor, quando o Senhor muda o calendário de Israel, passando o começo da vida de Israel sendo marcada pela Páscoa, que até o mês foi mudado, aquilo que era o 7º mês passou a ser o primeiro. Isso mostra a importância da Páscoa em relação às demais solenidades e também em relação ao significado dela para o povo de Israel. Então, aplicando a nós, irmãos, somente um povo
redimido dos seus pecados, um povo salvo. Somente um povo salvo pode entender toda a dimensão dessa tão grande salvação. As solenidades que eu citei, as 7 solenidades do povo de Israel, todas elas apresentam um aspecto da salvação do povo de Deus. Todas elas. Ou um aspecto da vida do povo. Então não existiria para a gente nenhuma noção sobre essa tão grande salvação se primeiramente nós não fôssemos salvos pelo Senhor, objetos do seu amor e do poder daquele sangue vertido no Calvário. Amém? Então, algumas verdades nós podemos obter, extrair deste fato, né? De que o Senhor é o Cordeiro Pascal, aquele que verteu o seu sangue para nos livrar da morte. Então tem algumas coisas aqui que nós podemos depreender desta solenidade da Páscoa. Quem quiser anotar aí a primeira, é a salvação do pecador. Está representada na Páscoa. Então, quando o povo estava já no meio do ano, Deus anuncia um novo começo para eles. Então é como se Deus dissesse assim: esqueça os outros meses, esqueça o que você viveu naqueles outros meses. Agora é um tempo novo. A vida começa agora para vocês. E não é assim que o Senhor faz conosco, irmãos? Todos nós podemos usar uma contagem de tempo, 2 contagens de tempo, né? Nós temos a contagem que se inicia com o nascimento. Quantos dias tem a Biga? 11 dias. Então, começou a contagem do tempo dela. Oi? 10 dias. E há uma outra contagem de tempo, né? Uma contagem espiritual, que é o tempo que nós começamos a contar a partir do nosso novo nascimento. 2 contagens de tempo. Então o povo de Israel tinha uma contagem natural e o Senhor mudou. Agora é o tempo da vida de vocês. O tempo que vocês foram salvos da morte. Então veja, todos os crentes devem ter essa noção de que o tempo vivido fora de Cristo foi o tempo perdido. Não é mesmo? A irmã Dorinha, né, para inveja nossa, ela disse que tem 77 anos de fé. Imagina, 77 anos. Ela tem 2 contagens de tempo. Ela tem 100 anos de vida natural e 77 anos de vida no Senhor. Irmãos, todo crente verdadeiro vai considerar que o tempo vivido fora do Senhor é um tempo perdido. Mas será que todos nós podemos dizer que o tempo da nossa conversão foi um tempo proveitoso? Foi um tempo vivido exclusivamente para a glória de Deus? Infelizmente, eu acho que ninguém tem essa capacidade de dizer que não desperdiçou nenhum tempo que poderia ter gasto para o Senhor. E sabe, irmãos, uma coisa que eu tenho observado com tristeza é que muitos crentes, ou pelo menos que se dizem ser crentes, falam da sua vida pregressa com nostalgia. Vocês já ouviram algum crente contar das peripécias que fez no pecado, com risos, com saudosismo?
eu já ouvi várias vezes. Nós deveríamos ter vergonha de mencionar o que praticamos nos tempos passados, quando nós não conhecíamos o Senhor. Deveríamos ter vergonha. Agora, contar que fez... Lembra disso o Percy? A última vez que o Percy se apresentou como músico numa denominação, eu estava junto. Eu, Priscila e Raquel. Não, eu, Priscila e Percy. E o pastor, ou pseudo-pastor que estava ali, ele, depois que nós contamos que nós éramos de Santo André, ele falou assim, era um camarada jovem, ele falou assim: eu fui o maior bandido de Santo André, o maior traficante. Eu pensei comigo mesmo, deveria estar preso então, porque é jovem ainda. O que ele está fazendo aqui pregando? Devia estar na cadeia. Então muitas pessoas se gloriam do seu passado de pecado. Ah, quando eu era do mundo, eu pegava todas as menininhas do meu bairro. Poxa, parabéns, hein? Deveria se envergonhar e se calar com respeito àquilo que fez no passado. Obviamente que algumas vezes nós somos inquiridos sobre a nossa vida pregressa. E só devemos falar nessas condições. E se isso redundar em glória para o Senhor. Como fez o apóstolo Paulo, que disse o que ele era no judaísmo. E mesmo assim, ele não mencionava as torpezas, porque por certo, por ser um homem religioso, nem as praticava. Porque ele tinha um zelo pelo Senhor, mesmo na religião. Então, que apreço que você tem pelo seu passado de trevas? Você sente saudades? Eu não. Amém, irmã? Eu não tenho nenhuma. Nem eu. Eu tenho tristeza, né? Porque perdi tanto tempo. Amém. Esse é o sentimento que nós devemos ter. Tristeza, lamento, vergonha. Uma vez uma parente minha pegou e colocou no grupo de família uma coisa que eu pratiquei no passado. Amém. Fui humilhado, mas não me gloriei, não achei graça nenhuma. Então, irmãos, nós precisamos de fato ter gozo em saber que o Senhor apagou os nossos pecados, nos tirou do Egito e nos levou para a sua presença. Amém? Então, nós precisamos confessar aquilo que Pedro escreveu em 1 Pedro, capítulo 4. Abram aí, por favor. Depois voltaremos ali para Êxodo. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versos 1 a 3. Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque nos basta que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios. Basta, irmãos. Acabou. Isso é do passado. Andando em dissoluções, concupiscências, embriaguezas, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Então esconda, crave na cruz aquilo que você fez, que desagradou o Senhor, que é motivo de vergonha. Uma outra coisa que a Páscoa representa é a separação dos salvos. A outra coisa, se quiser anotar esse tópico aí, separação dos salvos. O segundo. Então, essa mudança
mudança do calendário de Israel, ela era mais um fator que diferenciava Israel dos demais povos da terra. Uma coisa que o Senhor sempre insistiu, irmãos, foi que o povo de Israel fosse um povo distinto dos demais povos da terra. É um povo diferente, o povo de Deus. Veja em Levítico 20 e 23. E não andeis nos costumes das nações que eu expulso de diante de vós, porque fizeram todas essas coisas, portanto fui enfadado deles. Então, eles deviam ter tudo diferente, ser diferente. Até o tempo para eles era diferente. O calendário de Israel era diferente, era um calendário separado das outras nações. Então, Israel deve ser o único povo que inicia uma nova contagem no 7º mês do ano. E por que esta diferença, irmãos? Porque o Senhor determinou. Amém? Amém. Para eles serem diferentes dos demais povos. O Senhor mudou o calendário deles. Porque nós nos comportamos então diferente daqueles que não são salvos? Porque Deus mudou a nossa vida. Amém? Nós fomos mudados pelo Senhor. Né? O povo do mundo não sabe que nós tivemos um novo começo. Mas nós sabemos que nós renascemos com Cristo. Amém? Terceira coisa que nos ensina a Páscoa é sobre a sublimidade do Calvário. Há alguns anos, acho que uns 3 anos atrás, eu compartilhei com os jovens, num retiro de jovens, sobre o espetáculo da cruz. A Páscoa nos faz lembrar da sublimidade da cruz. Isso no que diz respeito ao mundo. A prioridade sublime da cruz na história do mundo. Então veja, em relação a nós, né, a Páscoa em relação a nós declara que a nossa vida começou ali. Amém? Declara que a nossa vida teve sentido a partir da cruz. Amém. Isso é uma maneira como se Deus dissesse para nós assim: esqueça tudo o que passou. Daqui em diante vai ser uma nova vida. Nós começamos a contar a nossa vida a partir deste encontro, a partir desse acontecimento. Veja aqui em Gálatas, capítulo 4. Mesmo para nós do Ocidente, irmãos, o tempo é contado a partir da cruz, não é mesmo? Né? Antes de Cristo, depois de Cristo. Realmente é um marco da história. Amém. Veja aí, Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Amém? Então, Jesus foi enviado pelo Pai a nós na plenitude dos tempos. E em Hebreus também, capítulo 9, Hebreus capítulo 9, versículo 26.
nos diz que ele foi manifestado na consumação dos séculos. Diz assim: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então nós lemos, irmãos, que quando a plenitude dos tempos chegou, a perfeição dos tempos chegou, Jesus foi enviado e se manifestou, cumprindo a Páscoa em si mesmo. Amém? Amém. Então veja, irmãos, a vinda de Jesus para tirar o pecado foi o ponto mais alto da história. Amém? O acontecimento mais alto, mais importante, o clímax da história foi a manifestação de Jesus para tirar os nossos pecados. Todos os séculos anteriores aguardavam a manifestação de Jesus. Todos olhavam para frente, esperando a manifestação do Filho de Deus, do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E todos os séculos depois deste evento, olham para trás, para esse grande evento que aconteceu. Então, os séculos se encontram na cruz, os passados e os futuros. Não é à toa, né, que Paulo escreveu: longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a cruz, irmãos, deve ser a nossa glória. Amém? Porque na cruz, irmãos, nós vemos a expressão máxima da compaixão de Deus pelos pecadores. Amém? Na cruz nós vemos que o caminho a Deus foi aberto. Agora, em relação a Cristo, nós vamos ver algumas aplicações da Páscoa em relação a Cristo, ao Cordeiro. É óbvio que o Cordeiro da Páscoa, ou o Cordeiro Pascal, nos fala de Jesus Cristo e apresenta as perfeições de Cristo de diversas formas. Então, o Cordeiro Pascal é uma figura da perfeição de Cristo. Então vamos ver alguns aspectos disso. Se quem quiser anotar aí para depois das reuniões da semana, compartilhar. O primeiro aspecto é a separação do Cordeiro. Voltemos para Êxodo capítulo 12. Primeiro aspecto que se cumpriu em Cristo: a separação do Cordeiro. Êxodo capítulo 12, versículo 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Então, o cordeiro devia ser separado. Verso 6 agora. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Isso tudo nós vamos ver que foi cumprido literalmente em Cristo. Então, o cordeiro, nós vemos aqui que ele devia ser separado no dia 10º e sacrificado no dia 14º. Então, durante 4 dias, esse cordeiro deveria ser separado. E por que essa separação do cordeiro? Ele era separado para que fosse examinado
e fosse verificado se havia alguma falha ou defeito nele, porque o cordeiro pascal deveria ser sem defeito. 4 dias sendo examinado. Muitos escritores de comentários, muitos eruditos das escrituras, fazem algumas especulações sobre o que significaria esses 4 dias. Alguns dizem que seriam os 4 milênios antes da crucificação. Outros acreditam que se refere aos 3 anos e meio do ministério público do Senhor na terra. Mas, seja o que for que isso signifique, o mais importante, irmãos, é que Jesus foi examinado e nele não foi achado defeito algum, como aquele cordeiro pascal, que era examinado durante 4 dias. Jesus foi examinado. Pilatos chegou a dizer: não vejo nele crime algum. Nada acharam nele que o colocasse como um culpado, como um criminoso, como um pecador. O Senhor Jesus tem em si mesmo a perfeição absoluta. Amém? Aqueles religiosos procuraram nele alguma coisa para o acusar. E a única coisa que eles puderam dizer é que ele dizia que ele era o Filho de Deus. E que de fato ele é, glória a Deus, Filho glorioso de Deus, nosso Senhor. Então veja, irmãos, o Cordeiro conhecido antes da fundação do mundo, foi examinado e nada foi encontrado nele. E ele foi escolhido como a nossa Páscoa. Amém, irmãos? Outra coisa, outro ensinamento que a Páscoa nos traz a respeito do Cordeiro. Quiser anotar aí o segundo: a suficiência do Cordeiro. O nosso irmão Cris abriu aqui a reunião falando como que o Senhor, Ele é absolutamente capaz de nos salvar. Ele é suficiente. Não importa qual seja a nossa condição, Ele é sempre suficiente. Amém? Então, o Cordeiro é suficiente. Êxodo 12, verso 3, como eu já li. Quando diz assim: tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Amém, irmãos? Então, depois aqui, no verso 4, diz assim: mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer, fareis a conta conforme o cordeiro. Então, Deus aqui, irmãos, contempla a possibilidade de um cordeiro ser muito para uma família, ou uma família ser pequena demais para aquele cordeiro. Mas aqui não existe a possibilidade de um cordeiro ser pequeno demais para uma família. A família pode ser pequena demais para o cordeiro, mas o cordeiro nunca será pequeno demais para uma família. Então, dessa forma, é ilustrada para nós a suficiência do Senhor Jesus. Amém? Ele pode perfeitamente salvar os que se achegam a Ele. Amém, irmãos? Todos os que se achegam a Ele podem ser salvos. O Cordeiro é suficiente. Amém? Se toda a terra, se todos os habitantes da terra se convertessem,
Jesus é suficiente para todos. Amém, irmãos? Obviamente nós sabemos que muitos não crerão, voluntariamente desprezarão o Senhor. Mas se, hipoteticamente, todos crescem e recebessem o Senhor, todos seriam salvos. Aleluia! O Cordeiro é suficiente, irmãos. Ele pode salvar perfeitamente. Olha, pode ser que a minha fé seja pequena para este Deus tão grande, para esse Cordeiro tão suficiente, mas não existe a minha fé ser tão grande que extrapole a suficiência de Cristo. Amém? Ele é todo suficiente. Terceiro ponto aqui, os irmãos podem anotar, é a respeito da santidade do Cordeiro. Verso 5 de Êxodo 12. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Então veja, o cordeiro devia ser sem mácula. Isso é um lembrete muito importante para nós, irmãos, da santidade absoluta do nosso Salvador. Amém? Ele nunca pecou. Ontem o Chico, na sua palestra sobre a história da igreja, falou da questão do progressismo e do liberalismo religioso, onde eles desassociam o Jesus histórico do Jesus da fé. Isso é um perigo, irmãos. O Verbo se fez carne. Amém. Jesus é o Deus encarnado. Amém. Não podemos fazer essa separação do Jesus histórico do Jesus da fé. Jesus não é aquilo que eu acredito sobre ele. Jesus é aquilo que a Bíblia diz sobre ele. Amém. Amém? É o que a palavra de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Amém? Jesus, então, é a perfeição. Ele é santo absolutamente. Ele nunca pecou. Essa separação do Jesus histórico coloca Jesus como um homem comum. Jesus jamais pecou e nem poderia pecar, porque Deus não tem pecado. Ele é absolutamente santo, porque Deus é santo. Amém? Não existe nenhuma imperfeição ou mancha no seu caráter. Era impossível Jesus pecar. Amém, irmãos? Quarto ponto: o sofrimento do Cordeiro. Isso nós vemos na expressão: o cordeiro ou cabrito será sem mácula. Agora essa expressão, um macho de 1 ano. Essa expressão, um macho de 1 ano, mostra o sofrimento do cordeiro. Porque veja, um cordeiro macho de 1 ano estava no auge da sua força. E Jesus, irmãos, segundo a palavra nos diz em Isaías 53, diz assim: quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes? Isaías 53, versículo 8. Os dias de vida do nosso Senhor nesta terra, irmãos, foi o dia mais curto do universo. Amém? Porque ele foi cortado no auge da sua vida, no auge da sua força. Isso é o que significa essa expressão, um macho de 1 ano. Fala de força. A figura do macho nos remete a essa condição de vigor, de força. Ainda já no auge da sua força ele foi cortado. E foi cortado pelos nossos pecados, como diz lá em Isaías 53.
Amém? O sofrimento do Cordeiro. Quinto ponto, o sangue do Cordeiro. Anote aí, mais um ponto. Êxodo 12, versículo 7. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Verso 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Verso 23. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará naquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Então, o sangue era o sangue aplicado na verga das portas que protegia o povo. Veja, não foram simplesmente os sofrimentos do Senhor que nos salvaram da morte. Existe uma ênfase, especialmente no catolicismo, do sofrimento de Cristo. Obviamente que os seus sofrimentos o levaram à morte. Mas os sofrimentos por si só não poderiam nos livrar da morte. O Cordeiro era perfeito, mas a sua perfeição por si só não nos garantia segurança a respeito da morte. Mas o sangue sim. Amém, irmãos? Amém. O sangue sim pode realmente perfeitamente nos salvar. Veja aí o que diz em 1 Pedro 1,18. Não foi com prata ou ouro que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição nossos pais nos legaram. Amém? Não foram coisas corruptíveis. Não, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fossem resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Aleluia! Então, foi o sangue aplicado na porta da casa que era a garantia de vida. Amém? Então, nós, vamos daqui a pouco celebrar a mesa do Senhor, a ceia do Senhor. Vamos fazer memória do sangue vertido. Amém? O sangue que nos salvou, o sangue que nos abriu o caminho de comunhão com Deus. Sexto ponto. O sacrifício do Cordeiro. Êxodo capítulo 12, versículo 8. Vamos ler do 8 ao 10. Êxodo 12, do 8 ao 10. Então, sexto ponto, que a Páscoa representa o sacrifício do Cordeiro. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Então veja, como que a
Páscoa, o Cordeiro da Páscoa, é tão apropriado para representar a morte de Cristo no Calvário. A Páscoa é a única dessas 7 solenidades, irmãos, em que Deus não pediu nenhum outro sacrifício associado ao sacerdócio. Todas as outras solenidades, o Senhor exige algum sacrifício associado ao sacerdócio. Na Páscoa, não. Então nós vemos aqui a exclusividade de Cristo, da representação de Cristo. Em todas as outras solenidades, Deus exigiu que fossem oferecidos sacrifícios associados ao sacerdócio de Arão, menos na Páscoa. Então esse sacrifício pascal é diferente de todos os outros. Amém? Ele não é propriamente um holocausto, nem uma oferta pacífica, nem uma oferta de manjares, nem uma oferta pelo pecado ou pela culpa. Esta solenidade, ela é diferente de todas as outras. E foi instituída antes mesmo que houvesse sacerdócio. Não é mesmo? Então veja, irmãos, como que o sacrifício de Cristo, ele é o princípio de todas as coisas. Ele é o início de todas as coisas. Antes que houvesse sacerdócio, o Senhor instituiu a Páscoa. Então realmente nos lembra que o Senhor, o nosso Senhor Jesus, é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Esse sacerdócio que não teve nem início e nem fim de dias. Amém? O Senhor é o nosso sumo sacerdócio. Então, o Cordeiro de Páscoa, em suma, ele representa as perfeições do Cordeiro de Deus, aquele Cordeiro que tira o pecado do mundo, conforme nós lemos lá em João capítulo 1, versículo 29. Agora, para encerrar, vamos considerar o cumprimento disso no tempo. Vocês já pararam para considerar o quanto Deus foi minucioso no cumprimento da Páscoa? Pararam para pensar? Tudo isso que a gente viu, todas essas semelhanças, todos esses apontamentos para Cristo. Jesus foi sacrificado exatamente no dia da Páscoa. O que os religiosos disseram? Não vamos crucificá-lo durante a festa, por conta dessa associação que seria feita inevitavelmente. Amém, irmãos? Jesus foi sacrificado exatamente no dia da Páscoa e até no horário. Quando foi que ele bradou, está consumado, e expirou? Que horas eram? 3 da tarde. Era a hora que o Cordeiro Pascual tinha que ser sacrificado, à tarde. E na tradição judaica era exatamente nesse horário que começava o sacrifício dos Cordeiros Pascais. Veja como que Deus cumpriu minuciosamente essa sua palavra. Eu fico imaginando, já estava em trevas, né? Diz que houve treva desde a hora sexta até a hora nona, é isso? 3 horas de densas trevas sobre a terra. Eu fico imaginando aqueles que ouviram o brado. Eu não sei que distância que era do monte Gólgota até o templo, mas parece que era uma distância pequena. E o Senhor bradou na cruz: está consumado. Quantos será que ouviram? Quantos daqueles que estavam no templo para sacrificar o Cordeiro Pascal ouviram o brado do Senhor? Imagina, irmãos, a apreensão daquelas pessoas.
trevas ao meio-dia, terremoto. E no Gólgota, o Cordeiro de Deus bradava: está consumado. Irmãos, como que as pessoas podem ser cegas a este evento tão minucioso, a esse cumprimento tão literal? Mateus capítulo 26, verso 2 a 5. O Senhor disse: daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Diz a história, segundo José, que naquele dia cerca de 250 mil cordeiros eram sacrificados em Jerusalém. Obviamente que era impossível que esse número fosse sacrificado no templo, por causa do tamanho do templo que se levava. Então, muitos sacrificavam nas suas casas, mas certamente alguns privilegiados eram escolhidos para fazer o seu sacrifício no templo. Imagina, irmãos, eles estavam no templo, cumprindo uma solenidade, enquanto o cumprimento dela ocorria ao mesmo tempo. Imagina, irmãos, para aqueles que realmente já criam o Senhor, vendo esse cumprimento. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que espetáculo maravilhoso. Mateus 26, 2 até o 5. Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser sacrificado. Então os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para, com dolo, prenderem Jesus e o matarem. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Você acha que Deus está preocupado em alvoroço entre o povo? Que realmente os povos se alvorocem. Amém, irmãos? Amém? Amém? Porque nós fomos alvoroçados. Amém? Com essa bendita história, com esse bendito fato, com essa redenção consumada por Cristo, o cumprimento desta solenidade. Os homens poderiam dar a sua opinião, mas o veredito quem dá é Deus. Deus escolheu essa data, irmãos, antes da fundação do mundo. Jesus veio na plenitude dos tempos. Deus enviou, conforme nós vemos em Gálatas, Deus enviou o seu Filho na plenitude dos tempos para remir aqueles que estavam debaixo da lei. Em Hebreus capítulo 9 nós vemos que Ele se manifestou na consumação dos séculos. Glória a Deus! O Deus que mudou o calendário de Israel foi o Deus que determinou que naquele dia o Cordeiro Santo de Deus seria morto pelos nossos pecados. Aleluia, irmãos! Amém. Nós devemos nos alegrar, sobremodo, com isso, com essa tão grande salvação. Então o poder de Deus controlou tudo para que isso tudo fosse consumado no tempo determinado por Deus. Amém, irmãos? Amém. Creio que foi facilitada a vida aqui do Cris. Nós vamos participar agora da mesa do Senhor, que também é um reflexo da Páscoa. Amém? Amém? Porque aqui nós vemos
representando aqui o cordeiro morto, o sangue vertido e o corpo partido. Amém? Então, irmãos, vamos realmente participar, trazendo à memória todas essas coisas, todos esses cumprimentos gloriosos que nós vemos em Cristo e que nós vemos também em nós, né? Porque nós fomos o alvo do amor de Deus ao enviar o seu Filho. Foi para nossa remissão, para nossa redenção. Amém, Senhor? Damos toda a glória, honra, tributos a Ti, ó Cristo, pela sua obediência absoluta. Tu verdadeiramente, Senhor, és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Obrigado porque fostes até o Calvário por nossos pecados. Obrigado, Senhor, por nos amar a este ponto, ao ponto de verter o seu sangue a favor de nós. Ó Deus, nós queremos te adorar, Senhor, com entendimento, com gratidão, por tudo que o Senhor tem realizado por nós, por essa obra magnífica. Muito obrigado, Senhor, por nos ter salvo, Senhor, por nos ter tirado do Egito. Ó Deus, por nos ter tirado da escravidão do pecado e nos ter apresentado a essa nova vida. Obrigado porque o Senhor mudou radicalmente a nossa vida, Senhor. E agora não servimos mais ao pecado, não servimos mais à carne, mas servimos a Ti, Senhor. Queremos viver no âmbito dessa nova realidade, não olhando para trás, não nos lembrando, Senhor, dos pecados cometidos, mas com o olhar posto na cruz, na maravilhosa cruz, onde os nossos pecados foram castigados em Cristo. Muito obrigado, Senhor, por essa realidade. Em nome de Jesus oramos. Amém.